Apresentar para vocês o José Américo Bernardes. José Américo. José Américo. José Américo. Américo. Não tem problema. Eu tenho um amigo chamado Zé Américo, que é muito meu amigo também. Eu também. Américo, ele é da Universidade de Ouro Preto, mas ele é uma pessoa que já passou por muitos lugares, de grande experiência, sempre se envolveu muito com atividades de física e fora de física, e ele, ultimamente, esteve trabalhando em metrologia, ele esteve no Inmetro, e, atualmente, ele está como secretário de Inclusão Digital no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Vamos falar essa tudo última isso. frase, é importante. E presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia. Então, tem outras coisas, outras facetas mais que eu não vou mencionar aqui. Não é prudente. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco, Américo, por favor. Bom, muito bom dia. Sempre falar depois do professor Vanderlei é um negócio meio complicado, né? Porque isso cria talvez sejam fótons assim, que criam uma excitação muito grande na plateia, né? E particularmente por conta de todo o interesse, né? Seja pela parte mais fundamental da física, né? Seja por conta das aplicações da concretude, né, que a gente vê. E aí eu vou pegar um ganchinho muito rápido, né? Vocês viram em vários dos pontos que apresentou o professor Vanderlei, né, gráficos onde você tinha medidas, né? Quer dizer, como é que é fundamental, essa é uma parte que eu vou pegar, como é que é fundamental você poder fazer medidas, né? Ontem nós tivemos várias discussões sobre aspectos conceituais, né? O professor Hans mostrou vários aspectos, aquela física dos balões, né? Onde você discute aspectos conceituais, mas tem também essa parte importante, que é exatamente a que se refere a medidas, quer dizer, a quantificação, não é? Que a gente deve fazer. Então, eu vou tratar um pouco sobre isso, né? Discutir alguns aspectos que estão relacionados, né, com a ciência das medições, com a metrologia, né, de forma a introduzir o tema e levar vocês, né, a uma reflexão sobre a importância desse tema, sobre os problemas que a gente tem na compreensão dos conceitos, né, e de uma iniciativa que a gente está tendo aí para tentar contribuir e ajudar. Mas antes de entrar nesse tema, né, você fazer uma palestra no meio de um evento onde você teve várias observações, várias discussões, né, nós tivemos aqui falando sobre a questão dos professores e tudo mais, né, um problema que a gente tem que lidar aqui no Brasil com formação de professores como é que é a realidade que a gente enfrenta hoje. Isso aqui são dados aqui do Censo Escolar 2016. Se vocês olharem nas últimas séries do ensino fundamental, praticamente 60% dos professores têm formação adequada na área em que estão lecionando, né? Então, assim, você vê como é que nós estamos falando aqui da área de ciências, e você vê a distribuição, né, o mapa da distribuição no Brasil. Então, aqui você tem no norte e nordeste, tá certo? E centro-oeste, grande parte do centro-oeste, tirando Mato Grosso do Sul, né? Você tem de 0 a 30% dos professores têm formação adequada na área em que estão lecionando, nas últimas séries do ensino fundamental, né? E no caso aqui, na situação dos professores que estão ensinando no ensino médio, se a gente pegar em física, 41% dos professores que lecionam física no ensino médio têm formação adequada na área, ou seja, 60% não tem, e, de novo, a gente tem essa reprodução da situação aqui, né? Chamou a atenção nesse gráfico a situação do Amapá, né, onde você tem uma porcentagem alta, assim, daquela discussão que nós fizemos. Agora, esses dados aqui, eles são preocupantes, mas mais preocupante para mim é essa figura, onde eu tenho a idade dos professores que lecionam em educação básica, e se você for imaginar aqui, um professor que inicia aos 23 anos, perto dos 48, 50 anos, ele está na aposentadoria, né, está entrando em condições de aposentar. Se você olhar essa figura aqui, você vai ver que nós temos aqui uma porcentagem alta de professores, tem mais gente com condições de aposentar do que gente entrando no sistema. E a idade média dos professores que estão ensinando no ensino médio está em 40 anos de idade.
Isso aqui é dados de 2007. Os outros dados são de 2016, eu não consegui pegar a figura de 2007, de 2016. Seria até interessante ver 10 anos depois o que aconteceu com essa figura aqui. Então, assim, são dados que são importantes, não é? E, no nosso caso, tá certo? Eles demandam, né, uma discussão, uma compreensão. Como é que a gente atinge, eu não sei se vocês viram os números, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, são 700 mil nas últimas séries do ensino fundamental e 500 e poucos mil nas últimas séries, nas séries do ensino médio. Então, como é que a gente atinge um contingente de centenas de milhares de professores esparramados em todo esse Brasil, né? Acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Acho que experiências pontuais são extremamente importantes, mas a gente tem que combinar essas discussões. Eu também trouxe aqui, de forma muito rápida, na Base Nacional Comum Curricular, o que são os aspectos aí relacionados à medição ou metrologia. E é muito interessante, me chamou a atenção essa definição aqui, né? Tem as definições de competência, habilidades, aqui são as habilidades, né? E essa aqui, em particular, me chamou a atenção, que é utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites explicativos da ciência. Quem escreveu isso, eu não entendi muito bem o que a pessoa quis dizer quando escreveu essa frase, mas eu, particularmente, fiquei um pouco preocupado com a ideia de incerteza que está contida aqui, né? E aí eu faço um gancho com a energia cósmica do universo que cura as coisas, que o Vanderlei falou, né? É isso, né, que vocês fazem lá, né, concatenar todo o fluxo cósmico nas células, etc. Não é isso? Entendi certo? Pronto. E aí o seguinte... Ele não trouxe o kit das cartas aqui, aquele tarô egípcio, não tem isso? Não tem um tarô egípcio? Aí a teoria é muito mais complicada. Aí é o seguinte, então essas são, na verdade, são as 3 habilidades que eu reconheci na base. Isso aqui é a Base Nacional Curricular para o ensino médio, tá certo? Essas foram as 3 habilidades, onde explicita claramente aí, né, a questão das medições. Bom, para falar sobre isso, né, então foi uma rapidíssima introdução sobre o tema, né, sobre o problema que nós estamos enfrentando, né, e aí a pergunta é, né, o que é exatamente uma medição? Bom, todo mundo que trabalha em metrologia começa a palestra citando uma frase do Kelvin, né? Se você não é capaz de medir algo, você não é capaz de melhorá-lo. Essa é uma frase famosa aí que a gente usa. E eu chamo a atenção para quem não conhece, e assim, eu quase tenho vontade de sempre perguntar assim, quem é que já ouviu falar do vocabulário internacional de metrologia? Você não vale. Né? Você vê que é assim, então, hein? Isso. Né? O vocabulário internacional de metrologia, são 2 documentos importantes que eu vou chamar a atenção de vocês, eles são disponíveis, acesso público, tá certo? Um é o vocabulário internacional de metrologia, ou seja, é onde estão definidos o que são os termos envolvidos, né? Eu vou falar rapidinho sobre isso, né? E o outro é o sistema internacional, onde estão todas as definições aí, né, relativas às unidades de medida e tudo isso. Bom, medição, na verdade, eu chamo a atenção para 2 coisas aqui. Primeiro, a definição de medição, que é o processo, né, de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Então, aqui eu tenho a palavra valores e tenho a palavra grandeza, tá certo? A grandeza aqui é um elemento chave aí para você entender o que se trata, né? E a medição pressupõe uma descrição, né, da grandeza que seja compatível com o resultado de medição, procedimento de medição, tá certo? Ele repete, né, essas afirmações. E o resultado, aqui entra um termo que eu acho que é importante destacar, que é o resultado de medição é geralmente expresso por um único valor medido e uma incerteza de medição.
eu quero focar um pouco a discussão sobre o que é esse termo incerteza de medição, porque eu acho, né, que muitas vezes a gente tem uma certa confusão, tá certo? Em muitos textos, inclusive em física, em muitos roteiros de laboratório, ainda existe uma confusão entre erro e incerteza. Certo? As duas coisas são confundidas, né? E a gente ainda fala a palavra erro como se fosse entendido como incerteza ou o contrário. Na verdade, é pouco usado incerteza, né? Eu gosto muito, assim, na verdade, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, com essa parte de metrologia e tudo mais, quando, na época, o presidente do IMET era o professor Jornada, né? Acho que, assim, vamos chamar assim, o pessoal que já está na área há mais tempo conhece, né? Mas o Jornada adorava contar uma história que ele dizia que uma vez um cidadão foi multado, né? E ele recebeu a multa em casa e ficou indignado porque ele disse que ele não tinha aquela velocidade que estava registrada na multa, né? Aquilo ali não era correto, ele não estava naquela velocidade, era um absurdo, e ele entrou com um recurso num tribunal, né? No juiz, encaminhou um recurso dizendo que ele não tinha sido. E o juiz olhou aquilo ali e falou, bom, deixa eu perguntar para o Inmetro, né? Que história é essa? Como é que é? Se está de fato, né? Se está medindo certo, né? E o Inmetro fez, então, um laudo e encaminhou para o juiz, né? Dizendo que aquele radar, né? Com a certa, falar as características do radar e com uma incerteza de quanto, né? De tanto, a medida feita tinha uma incerteza de tanto. Aí o juiz olhou assim e falou assim, pô, mas se nem o Inmetro está certo desse negócio aqui, então não tem jeito, tirou a multa do cara. Tem essa história, ela é curiosa, né? Mas ela reflete um problema grave que a gente tem, tá? E que eu vou discutir agora, que é nesses dois conceitos aqui, né, que eu queria focar primeiro, que são os conceitos de exatidão e precisão. Esses dois termos também são usados, não é, de forma, às vezes, vamos chamar assim, como se fossem semelhantes, e a gente usa essas 4 figurinhas para mostrar o que é exatidão e o que é precisão. Exatidão é quando a medida que você está fazendo, tá certo? Ela concorda com o valor verdadeiro, ou um valor de referência. Isso é uma medida exata. Uma medida precisa, ou um conjunto de medidas precisas, é quando essas medidas coincidem umas com as outras, mas não necessariamente com o valor de referência. Então, eu vou contar uma outra história, essa é um pouco mais complicada, que é o seguinte, nós temos 20 mil laboratórios de análises clínicas no Brasil. Boa parte desses laboratórios não tem os seus equipamentos calibrados. Tá? Então, quando você faz uma medida, seja de algum índice, mede lá colesterol, pressão ou qualquer coisa lá que você mede no laboratório, tá certo? O que a gente recomenda, a gente brinca o seguinte, vá sempre no mesmo laboratório, porque você vai ter uma medida precisa, não necessariamente exata do seu índice de colesterol ou da sua pressão arterial ou de outra coisa, mas você vai ter sempre o mesmo tipo de medida. Se você ficar mudando de laboratório, pode criar uma confusão infernal, não é? E aí você pode ter sérios problemas. Então, esse aqui é uma definição, tá certo? Que ela é muitas vezes usada aí, não é? Como se fossem palavras ou conceitos que encerram o mesmo conteúdo, quando na verdade não são. A outra é o erro e a incerteza. O erro é, de novo, a diferença entre o valor que você mediu, tá certo? E um valor de referência, quer dizer, você parte do princípio que você conhece esse valor ou você tem uma referência. Você conhece o valor verdadeiro, na verdade, você usa muito mais o valor de referência. E a incerteza, ela define o grau de dúvida que você tem. Então, a incerteza mede o grau de dúvida que você tem sobre o conjunto de medidas que você está fazendo. Quanto maior o valor da incerteza, é um parâmetro quantitativo, e existe todo um conjunto, não é, de procedimentos para você calcular a incerteza. Normalmente, a gente usa o desvio padrão da média como uma estimativa da incerteza. Né? Todo mundo que fez laboratório deve ter visto aquele negócio de calcular o desvio padrão da média. Todo mundo que usa, tá certo? Está usando incerteza e não erro que você está calculando. Tá? Bom, e aí é importante esclarecer que você tem, né, uma diferença. Erro é a diferença entre o valor medido e um valor verdadeiro. Já a incerteza é a quantificação da dúvida sobre o resultado da medição. Tá? Existem procedimentos que você usa para
diminuir essa incerteza, né? Tá certo? Existem procedimentos, quer dizer, você aumenta o número de medidas que você faz, tá certo? Você usa equipamentos que estão calibrados, você evita efeitos do ambiente, tá? Erros de operação que são cometidos. Então, existe todo um conjunto de procedimentos, né? E se alguém quiser se aprofundar, existe um terceiro documento, eu falei do VIN, do Vocabulário Internacional, falei do SI, que é o Sistema Internacional, e tem o Guia de Expressão de Incerteza de Medição, que é o documento aí que estabelece quais são os procedimentos e qual é a base teórica para você fazer isso. Tá? Bom, então, primeiro, falando um pouquinho sobre os termos de metrologia, chamando a atenção de vocês, né, para alguns termos lá no VIN, que pode ser baixado gratuitamente aí, tá certo? Estão todos os termos, e para quem gosta, no VIN, eu não botei aqui, mas no VIN tem os mapas conceituais, né? Para quem está estudando, tá no curso de licenciatura, né, ou já trabalhou com mapas conceituais, no VIN tem todos os mapas conceituais que relacionam a estrutura de relação dos conceitos e como é que existem as estruturas de dependência, né, entre esses conceitos. É um negócio muito bom, que é a montagem de como é que esses conceitos se formam. A outra coisa que eu quero falar com vocês é um pouco sobre o sistema de unidades. Ontem eu estava conversando com o Vanderlei, e aí nós, na verdade, ele sugeriu uma brincadeira, mas eu não tive tempo de fazer, né? Mas era um negócio mais ou menos interessante. A pergunta-chave é: o que é um quilograma? Quem sabe o que é um quilograma? Quem sabe o que é um quilograma? Metro, um segundo. Alguém tenta? Vamos lá, é uma viagem para Atlanta? Atlanta. De manhã era, hein? Vale olhar no Google. Não. A brincadeira era mais o seguinte: quando você faz uma medida, uma medição, para ser mais preciso, né, quando você faz uma medição, na verdade, uma medição é um ato de comparar. Você compara, tá certo? Um objeto, né? Lembra, Tereza ontem mencionou as laranjas, as bolas com maçã, com menino, macaquinha, aquela coisa toda. Na verdade, o que ela fez ali, a contagem que a Tereza mostrou, né, quando ela forma a sociedade, como é que chama lá? Miguel Pereirense de matemáticos, né, de físicos, né, quando a Tereza estrutura, né, a Sociedade Miguel Pereirense de Físico-Matemáticos, então, para melhorar ainda mais, ou piorar, não sei, aí ela faz uma comparação. Tudo aquilo é comparação. Medir é comparar. Fazer uma medição é comparar. Para comparar, você tem que estabelecer padrões. Tá certo? E esses padrões têm que ser aceitos, não é? De forma comum. Tá certo? Então, quando eu vou comprar um objeto que eu peço 1,5 m, né, de mangueira numa loja, o que eu entendo por 1,5 m de mangueira é o que o vendedor também entende por 1,5 m. A gente tem que ter esses padrões comparados. Quando o Vanderlei traz, não é, aqueles gráficos, não é, em que ele fez um conjunto de medidas, tá certo? E expôs aquelas medidas, inclusive, né, com o que a gente chama de barra de erro, né, ele utilizou um equipamento que, se alguém em outro canto do mundo quiser fazer o mesmo tipo de medida, vai utilizar, tá certo, um equipamento que tenha talvez aí um certificado de calibração, que é uma coisa que praticamente a gente não tem nos nossos laboratórios na universidade, né? Mas vai usar um equipamento que tem aí a propriedade de fornecer um mesmo tipo de comparação. Então a gente tem que ter padrões. O sistema de medidas, tá certo? Ele é todo baseado em padrões, né? Então a pergunta-chave é: a gente estabelece padrões e estabelece estes padrões de forma comum, num acordo. Normalmente, tá certo? Quer dizer, normalmente não. Antigamente, muito no começo da história, né, esses padrões eram baseados em fenômenos naturais. Os primeiros padrões de medida de comprimento não eram padrões lineares de medida de comprimento, mas eram padrões referentes ao tempo. Qual era a distância daqui até, por exemplo, uma outra cidade? É um dia de cavalgada. Tá? Quanto tempo você demora, ou, por exemplo, qual a distância daqui até o outro prédio?
Ah, é 10 minutos de caminhada. Então, você começa a estabelecer padrões, você começa a ter estes padrões referenciados nos fenômenos naturais, né? Até que mais adiante, você, na história, por volta de uns 5.000 anos atrás, começa a estabelecer padrões baseados em características do corpo humano, né? Então, esses padrões baseados em características do corpo humano, aí todo mundo conhece, né? É o cúbito, né? Eu acho que todo mundo ouve falar do cúbito, que era aquela distância que vai do cotovelo à ponta do dedo do faraó. E uma característica interessante que tem na história do cúbito é que o seguinte, o cúbito, então, era medido, mas você não podia ir a campo, né? Os caras estão construindo pirâmide, obelisco, aquelas coisas todas, eles não podiam ir a campo, não é? Levando o faraó para ver se a medida estava certa. Tá certo? Eles tinham uma definição que era, qual é o padrão de medida? É o cúbito. O que é o cúbito? O cúbito é a distância que vai do dedo até o cotovelo. Tá certo? Você tem agora que materializar, você tem que transformar aquilo ali num padrão materializado. O que eles falaram? Alguém foi lá, com todo respeito, mediu a distância e fez um bloquinho de granito, tá certo? E esse bloquinho de granito ficava no templo. Mas o arquiteto ou os engenheiros, eles não podiam pegar aquele padrão de granito e levar para campo, porque se quebrasse, e essa era a brincadeira, se quebrasse, dava tudo errado, uma peça não ia encaixar na outra, então eles faziam cópias em madeira daquele padrão. No Antigo Egito, tá certo? Toda a lua cheia, os engenheiros tinham que pegar o seu metro, o seu cúbito, levar e comparar ao padrão que estava guardado lá no templo. Quem não fizesse isso era decapitado. O negócio lá funcionava. Tanto é que tem as pirâmides, estão até hoje, obelisco. Pronto. Mas calma, é só brincadeira, não vai decapitar ninguém por enquanto. Aí o seguinte, aí você colocava, então, você fazia isso, tá certo? Você estabelecia um padrão, você definia um padrão, você fazia uma realização material daquele padrão, tá certo? Que é o que a gente chama de padrão primário, e você fazia cópias desse padrão, que são os padrões secundários. Isso a gente faz até hoje, tá certo? A gente faz até hoje, só que a gente tem uma definição e a gente realiza um padrão primário. Só que a pergunta que eu volto é o seguinte, e o que é um quilograma? Quilograma é um objeto, tá certo? Tá? Quilograma hoje é um objeto, é um cilindro desse tamaniquinho, tá? Que está depositado num lugar na França, debaixo de 3 campânulas, tá certo? Que ninguém, 3 pessoas diferentes têm a chave, parece filme do 007, 3 pessoas diferentes têm a chave, para abrir a porta onde ele está, essas 3 pessoas têm que mexer nas fechaduras ao mesmo tempo, certo? E ele então, quando ele foi criado, né, em final do século XIX, quando esse padrão foi criado, foram feitas 40 cópias dele e distribuídas pelo mundo. Tá? Essas 40 cópias estão guardadas e, para garantir que todo mundo está usando a mesma unidade, a mesma referência, essas cópias são comparadas, né? É de 3 em 3 anos, Vanderlei, que faz? Então você faz essa comparação para ver se as coisas estão indo bem. Por quê? Porque se o quilo aqui for diferente do quilo no Japão, você tem problemas aí sérios. Tá? Então aqui esse processo aqui foi o processo, então, né, que a gente teve aí, né, de elaboração das medidas. Tem uma lá no Imetro, no Rio de Janeiro. Xerém. Não é um deles, né? Não é o 37? Da Convenção do Metro, em 85. Eu suspeito que tinha, eu não sei, o Vanderlei sabe. Eu não sei, mas se tem, a gente não pode ver. Eu fiquei 4 anos e meio no Metro, nunca nem perguntei se podia ver, porque eu ia receber um não, eu ia ficar frustrado, né, porque não posso e tal. Eu suspeito que existe o padrão primário do quilograma, ou o padrão, ali, uma cópia do padrão primário. Então, olha só, ontem, essa é a parte boa da história,
mas não vai precisar existir. Daqui a pouco não vai precisar existir. E essa é a grande confusão que eu quero chamar. Tudo isso aqui é para chamar a atenção dos mais novos sobre uma confusão que vai ser criada em novembro e vai ser efetivada no dia 20 de maio. Pois é, a decisão é em novembro e a implementação é 20 de maio. Tá. Né? Em novembro, na 26ª conferência, né? E no dia 20 de maio essa confusão vai ser efetivamente concretizada. Aí eu vou falar sobre ela. Esse é um momento assim... Oi? Diga. Eu chego lá já já. Chegarei lá já já. Tem a esfera, que é a esfera de advogado, mas essa está mais... Está em banho-maria, hein? Forma de realizar a definição. Mas vamos lá. Como eu disse, né, no final do século XVIII, né, o Vanderlei mencionou, inclusive, isso ontem, né, eu acho que você mencionou de manhã, a distância de Dunkerque até... não, no seu vídeo é que você fala da distância de Dunkerque até Barcelona. Né? Então, foi definido, 3 unidades foram definidas a uma unidade de comprimento na Revolução Francesa, tá certo? Uma unidade de comprimento, né, que era, a unidade de comprimento era uma fração do meridiano que passa por Paris. Tá? 1 sobre 40 milhões de avos do meridiano que passa por Paris. Ou seja, escolheu-se, em vez de escolher pé do rei, mão da rainha e dedo de não sei quem, que era uma confusão, como tinha um monte de reis, você falava assim, o pé. O pé é o tamanho do pé do rei. Mas peraí, tem 15 reis aqui na Europa, de qual rei que nós vamos pegar o pé? Né? Então isso criava uma série de confusões, mas vamos voltar à ideia de que nós vamos estabelecer em função de coisas naturais, não é? Que todo mundo reconheça e possa reconhecer enquanto tal. E para que qualquer pessoa na Terra faça sentido. Né? O que os franceses falaram? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o meridiano que passa por Paris, vamos medir esse meridiano e vamos dizer, então, que o metro é 1 sobre 40 milhões de avos dessa distância. Então tem que medir esse meridiano? Bom, não precisa medir todo o meridiano, mas se você pegar uma linha que vai de um extremo da França até, pegando esse meridiano e indo até o Mediterrâneo, tá? Se eu pegar essa distância aqui, eu já posso ter com uma razoável, né, precisão esse valor. A questão do tempo, né, essas 3 unidades, para quem entrou na faculdade como eu, na verdade eu comecei a estudar física na década de 60, né, ainda era o sistema MKS, né, que era o metro, quilograma e o segundo. Tá? Então quem lembra disso aí, né, hein? O professor Moisés também lembra do MKS, né? Então era o metro, quilograma e o segundo. O metro era definido, então, já naquela época, na verdade, já não era mais essa distância, já tinha mudado a definição, né? O segundo também já tinha uma outra definição, mas ele no século XVIII, né, ele era, e a massa, tá certo? A massa era o seguinte, como é que eu defino a unidade de massa? Bom, se eu tenho uma unidade de comprimento, eu faço um cubo com 1 decímetro de lado, tá certo? Pego esse cubo com água e aí eu defino o grama em função disso. Água todo mundo tem, qualquer lugar do mundo tem água, não é? Então eu posso definir isso aí. Eu tenho um padrão universal que é exatamente isso. Eu pego um decímetro, boto. Mas só que você não pode transportar esse padrão para sair fazendo comparação. Então vamos criar um objeto físico de metal, uma liga de platina e irídio, tá certo? Em que eu tenho exatamente essa medida, tá? Muito bem. Então eu fiz essas 3, definir essas 3 unidades, esses 3 padrões, e aqui é uma rapidíssima 1999, não é? Até praticamente 1983, quando é feita a mais nova ou atual definição do metro, tá? Então você tem aqui uma rápida história, eu não vou contar toda a história, não é? O que eu quero mais ou menos é mostrar o seguinte, que estabeleceu-se um conjunto, então o sistema moderno ele tem um conjunto de 7 unidades, né, que são as unidades de base, a partir da qual você cria
todo um sistema de unidades derivadas. Todas essas unidades aqui, essas 7 unidades, todas as grandezas físicas e as suas unidades, tá certo? Elas se referem a essas 7 aqui, que é, então, o quilo, metro, segundo, que nós já falamos, a quantidade de substância, que é o mol, né? A corrente, o ampere, temperatura, o Kelvin, e a intensidade luminosa, que é a candela. Então, todo o sistema é baseado, né, nessas 7 unidades aí. E se você pegar o SI, tem a definição de cada uma delas, como é que ela é definida, né, em função das outras. Tá? Bom, agora eu vou falar especialmente do metro e do quilograma. Né? Então, essa aqui é uma figura, mais ou menos, que relata a viagem que foi feita, né, de Dunkerque até Barcelona, tá certo? Né? Foi feita toda uma viagem aí que demorou não sei quantos anos, 3 anos, 6 anos, um negócio assim, que foi fazendo a medida, tá certo? E mediram, quando tiveram essa distância, calcularam, tinha uma unidade da época que chamava toesa, calcularam quantos múltiplos dera ela, fizeram as contas e tal, e chegaram no metro e criaram essa famosa barra, né, de platina e irídio, tá certo? Que está ainda depositada lá, né, no BIPM, perto de Paris. Né? Chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte, ainda tem muita gente, e essa é uma questão que é importante discutir, ainda tem muita gente que acha que o metro, né, entende que o metro é o tamanho de uma barra de platina e irídio que está depositada lá em Paris. Né? Esse já não é tão assim comum, mas ainda tem livro, ainda tem professor que fala sobre isso. Né? O metro foi mudando ao longo dos tempos, tá certo? Né? Essas são as 4 definições do metro ao longo dos tempos. A primeira refere-se, né, o protótipo que foi escolhido na conferência lá de pesos e medidas. Né? Aí depois vem uma definição um pouco mais, vamos chamar assim, clara, né, que foi adotada em 1927. Essa aqui é a definição quando eu estudei física pela primeira vez, era essa definição. Né? E eu achei assim, fantástica essa ideia de ter um negócio que é 1.650.763,73 vezes o comprimento de onda, não é, da radiação correspondente. Quando você faz uma definição como essa, ao contrário dessa ou da anterior, quando você faz uma definição como essa, você tem que discutir uma série de conceitos. Você tem que discutir o que é comprimento de onda. Tá? Então, você tem que explicar, olha, existe uma coisa, um fenômeno que se chama onda. O que é o comprimento de onda? Né? Então, você tem que mostrar o que é uma onda, o que é o comprimento de onda. Então, você vai fazer essa definição, você tem que dizer para um aluno o seguinte, olha, o comprimento de onda, tá certo? O metro é 1.650.000 vezes. O número, esse número aqui não é a parte importante. A parte importante é que você tem que explicar o que é um comprimento de onda. Além disso, você tem que explicar o que é uma transição de 2 níveis num determinado elemento químico. Então, você tem que explicar um modelo atômico, você tem que explicar como é que os níveis atômicos se estruturam. Você tem que explicar que a transição entre 2 níveis atômicos corresponde à emissão de uma onda, vamos dizer, de uma partícula, mas que é caracterizada por uma onda eletromagnética. Então, você vê que entrando aqui, quando você pega uma definição como essa, você tem que explicar uma série de conceitos, inclusive conceitos, né, de estrutura atômica para um aluno. Tá? Então, olha só, essa é a definição aqui. Então, é importante, né, quando a gente discute isso, que ao discutir essa definição, você tem uma clareza de um conjunto de fenômenos que estão sendo definidos nela. A última definição é a definição do metro em função da velocidade da luz. Né? Que aí o metro é 1 sobre a velocidade da luz. Tá? Então, essas são as 4 definições do metro, essa aqui é a definição atualmente considerada. Como é que você... Bom, aí tem uma definição. Agora você tem que fazer a realização dessa definição. Então, uma coisa é você definir, o metro é 1 sobre 299 milhões, não sei o quê, né, da distância percorrida pela luz. Tá? Como é que você realiza isso aqui? Bom,
Bom, você pode pegar um laser, né? Todo mundo já pegou, tá certo? Você aponta o laser lá, né? Aí alguém pega um cronômetro e fala assim, 1, 2 e pá! E aí passou 1/2 do segundo e você mede a distância e deu 1 metro. Né? Vocês lembram como é que é aquela discussão, como é que media a velocidade da luz? Nas primeiras medidas da velocidade da luz, não é? Você que mostrou aquele sino para medir a velocidade do som na água? Alguém falou sobre a medida da velocidade do som na água ontem? Não teve um negócio desses? Bom, oi? Foi o Euclides que falou sobre a velocidade do som na água, né? Então, quando for medir a velocidade da luz pela primeira vez, os caras falam assim, vamos medir a velocidade da luz. É fácil. Pega um cara aqui, bota um outro cara no morro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar, tirar a tampinha da lanterna e vou gritar, abrir! Aí o outro cara viu uma luz acendendo, abrir. Não funcionou bem essa estratégia de fazer a realização aí, né, de medir a velocidade da luz. Então, como é que é feito hoje? Tá certo? Um dos jeitos de fazer é utilizando, né, um interferômetro, tá? Que basicamente ele vai utilizar uma propriedade, né, que é a interferência de ondas, interferência da luz, né, que é um fenômeno de interferência em ondas, tá certo? Que a gente vê com ondas, né, não só com ondas eletromagnéticas, mas qualquer onda você pode ver, né, o fenômeno de interferência, e aí você deslocando um espelho, você mudando a posição de um dos espelhos, é um conjunto de 2 espelhos, né, e esse aqui que faz um divisor, né, você vai mudando a posição, você vai criando uma figura de interferência, e à medida que você vai deslocando o espelho, essas franjas de interferência vão mudando de posição, e aí você, sabendo a distância percorrida aqui, olhando as franjas de interferência, como é que elas mudam, você pode fazer a medida aí, a realização do metro, né? A realização do metro. Bom, o outro problema, esse agora é o quilograma. Né? Estava dizendo que em final do século XIX, começo do século XX, né, foram criadas, então, 40 cópias, né, e aqueles países que assinaram a Convenção do Metro, né, em 1875, cada um recebeu uma cópia do quilograma. A coisa complicada é que cada cópia começa a mudar ao longo do tempo. Apesar de estar guardada, aqui não sei se vocês conseguem ver, essa figura é sempre meio confusa, mas o quilograma é essa coisinha que está aqui. Essa criaturinha que está aqui dentro, debaixo dessas 3 campânulas aqui assim. Mas algum grau, tá certo? Algum grau de contaminação, de evaporação, seja lá do que for, vai ocorrendo com o tempo. E isso ocorre diferente. Diga. Platina e irídio. Se 90% de platina e 10% de irídio, ou o contrário disso? O contrário, 10% de irídio e 10% de platina e 90% de irídio. Tá? O que é interessante aqui é que vocês vão vendo aqui ao longo do tempo, você vai vendo que são feitos aqueles padrões, aqueles procedimentos de comparação, né, entre os padrões, e eles estão variando. E aí começa a surgir um problema. Eu estou com uma diferença aqui que está acontecendo, que você vê que eu tenho uma incerteza que é crescente, tá certo? Essa incerteza é crescente, não é? E o que acontece é o seguinte, quanto é que é 1 grama, ou quanto é que é 1 micrograma aqui e 1 micrograma num outro país? Bom, a brincadeira que a gente ia fazer no começo era mais ou menos o seguinte, imagina que você tem lá um cidadão bem trapalhão, né, lá no BPM, que um dia ele vai pegar aquele quilograma padrão, né, que é o chamado IPK, ele tem até nome, tá? Ele chama IPK. Né, ele vai para fazer uma limpeza, e ele puff, o trem cai no chão. Todo o sistema fica comprometido nesse momento. Mas o que está acontecendo agora, se você olhar isso aqui, é que o sistema está comprometido. E medidas, mas é micrograma, é tão importante assim uma medida de micrograma, né? Existem... Sim, claro.
Eu ia até usar um exemplo. Todo mundo vê essa guerra que tem no comércio de proteína, de carne, de frango, né? Há um tempo atrás, micrograma é remédio. Há um tempo atrás, todo mundo lembra que teve um negócio de salmonela, que tinha salmonela, a União Europeia disse: eu não vou comprar o frango brasileiro porque tem salmonela. Hein? Tem, pois é. E aí, aí o seguinte, tem determinados procedimentos sanitários em determinados países que diferem uns dos outros. Mas o cara que está comprando diz o seguinte: se tiver tal substância em 1 parte por bilhão, ou 10 partes por bilhão, eu não compro, eu não aceito essa partida de frango. Isso aconteceu com frango há uns anos atrás, hoje está acontecendo com a salmonela. Não com a salmonela, não, mas a salmonela no frango. Né? E aí o seguinte, na época nós não tínhamos no Brasil equipamento que pudesse medir, tá certo, com essa exatidão a presença dessa substância. Então, hoje, efetivamente, um dos maiores, um dos melhores meios de você impor barreiras comerciais é através de procedimentos metrológicos. Você diz: eu não compro tal coisa se você não conseguir fazer a medida disso, ou eu digo: eu vou fazer a medida e vou dizer: você não tem, é inaceitável a presença de tal substância. Como todo mundo sabe, apesar da indústria negar, né, essa coisa é importante, né? Todo mundo sabe, mas a indústria nega. Quer dizer, existe ou não existe? Né? A presença de antibiótico na carne do frango, tá certo? Então, você, na verdade, ao introduzir determinados compostos na alimentação dos animais, você pode estar introduzindo substâncias que não serão aceitas, não é, naquele comprador. Então, é importante você ter, e a importância de você fazer medidas na ordem de micrograma, tá? É exatamente aí por conta disso. Muito bem, mas por conta dessa confusão toda, né, alguém lembrou do Planck, falou: Planck, tem um tal de um Planck que ele falou que, em função das constantes, tá certo? Da constante de Planck, né, que naquela época não chamava constante de Planck, tá certo? Era bem chamado depois, não foi ele que deu o nome na constante dele, né? O que tem aí nos fenômenos naturais, tá certo? Eu posso estabelecer um sistema de unidades para o comprimento, a massa, o tempo e a temperatura, que serão independentes dos objetos materiais. O Planck, em 1900, já teve essa ideia. O problema é como é que você pode fazer, né, realizar as medidas com o grau de exatidão necessária para você exatamente estabelecer isso aí. Então, isso aí foi todo um caminho, né, e por volta aí, de 2011, foi quando o CIPM decidiu fazer a mudança do sistema de unidades, foi em 2011, né? Vinha a discussão, aí propuseram em 2011 fazer a mudança, né? E aí estabeleceu-se, esse é o texto que vai ser votado não, vai ser sacramentado agora em novembro, que ele diz o seguinte, e essa é uma parte interessante, porque ele estabelece de forma exata os valores dessas 7 constantes. Tá? Ele diz: o Sistema Internacional de Unidades, tá certo? O Sistema Internacional de Unidades é o sistema no qual, aí vem aqui, a transição hiperfina, né, dos níveis do Césio 133, é esse valor aqui, a frequência. A velocidade da luz, você vê que são os valores exatos dessas constantes físicas. Porque se você faz a definição dos valores exatos, você tem uma definição exata do que é uma unidade de medida. Então, a partir de agora, essas 7 constantes estão definidas exatamente. Tá? Bom, com base nessas definições, aí a gente pode estabelecer um novo sistema de unidades. Enquanto as 7 unidades fundamentais, as 7 unidades básicas, perdão, estão aqui definidas, e essas setas botam, não é, a relação entre elas, no novo sistema, a cada definição de uma unidade de base está associada uma constante. Então, por exemplo, o quilograma, que está aqui, está vendo o quilograma? Ele é definido diretamente pela constante de Planck. Né? Como é que é a definição do quilograma em função da constante de Planck? Tá certo? O quilograma é a unidade de massa,
num sistema cuja constante de Planck, tá certo? Vale, se eu consigo sintonizar, o quilograma é a unidade de massa, né? Num sistema cuja constante de Planck vale exatamente 6,62670 15 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Se você lembrar o que é o joule e o segundo, tá certo? O segundo a gente sabe, né? O que é o joule, tá certo? Se você tira a definição, o joule tem dentro de si o quilograma. Então, se você faz essas continhas todas, você vai obter ali o quilograma definido. Então, vamos lá, pessoal. Tem que chegar mais pertinho dele. Pronto. Está aqui. Então, aqui estão definidas as 7 unidades, cada uma aí associada a uma dessas constantes. Tem um muito interessante que está citado nessa apresentação aqui, que é o cara diz o seguinte: o novo sistema de unidades, na verdade, é um sistema de unidades onde você tem 7 constantes fundamentais, em função de todas elas. Aqui é um filme que está aqui, ó, esse aqui é o professor Vanderlei. Tá certo? Onde ele está explicando a realização do quilograma. A definição está muito clara. Lembra lá? O metro, como é que eu defini o metro naquela definição? O metro é 1.165.394,15 vezes o comprimento de onda. Agora, você tem que ter um jeito de realizar isso. O quilograma, ele é definido como sendo a unidade de massa na qual você tem a constante de Planck igual a 6, não sei quanto. Bom, uma das realizações do quilograma é a famosa balança de Watt, que está aqui. Essa aqui é uma fotografia da balança de Watt lá do BIPM. E essa aqui é um protótipo feito lá em São Carlos, que tem um filminho no YouTube, cujo endereço está aqui embaixo, que eu botei sem autorização, mas com uma certa condescendência do autor, né? O filme está aqui que mostra como é que é feita essa realização do quilograma. Ela é uma realização que utiliza, vou chamar assim, inclusive ao conversar com o professor Vanderlei ontem e ver esse vídeo, eu já inscrevi uma oficina no Simpósio Nacional de Ensino de Física, que acontece em janeiro e vai ser em Salvador, para a gente mostrar como é que é isso. E aqui você trabalha com fenômenos, entre aspas, simples, né? Que é a corrente, a força que é produzida num condutor quando ele está num campo magnético. Todo mundo sabe que esse é o famoso Bill, né? O Bill é a força que tem num condutor de comprimento L, quando para ele passa uma corrente I, ele está num campo magnético B. Tá certo? Se você, então, faz essa montagem de uma balança, não é? Essa espira que está num campo magnético, variando a corrente dessa espira, você vai equilibrá-la com um peso, né, mg. Tá certo? Então, você fez esse equilíbrio, né? Então, você equilibrou e depois aqui, se você deixa essa espira se movimentar agora num campo, tá certo? Lembra que aparece uma indução, uma força eletromotriz induzida. Se você junta esses dois fenômenos aqui, né, você vai ter, então, massa definida como sendo a força eletromotriz vezes a corrente dividido por G vezes V. Até aqui tudo bem. Mas então é barbado fazer esse troço, eu chego em casa, não sei o quê, bom, tranquilo. O grande problema é que, lembra, o problema do quilo foi que a divergência, né, a divergência que começou a aparecer é uma divergência da ordem aí de dezenas de microgramas. Então você tem que ter uma balança, tá certo? Aquele fenômeno, aquele equilíbrio, as medidas que você vai fazer de voltagem de corrente tem que ser da ordem de 10 a menos 8. A incerteza tem que ser da ordem de 10 a menos 8. E para você produzir uma medida da ordem de 10 a menos 8, você precisa utilizar, não é? Fenômenos que estão na esfera quântica. Você vai ter que usar a junção Josephson e você vai ter que usar o efeito Hall quântico. Aí você fala assim, putz, agora o trem complicou. Que diabo é esse negócio de efeito Hall quântico? O que é esse tal de junção Josephson? Aí eu vou chegar para o menino e falar assim, você sabe quem é a junção Josephson? Ele fala assim, como? E o efeito Hall quântico? Você sabe o que é o efeito Hall quântico? Então, esse criou um nó. Porque até então você tinha que explicar o que era, não é, uma interferência, uma onda eletromagnética,
transição. Todo mundo vê aquele negocinho do Paulo, botar flechinha para cima, flechinha para baixo lá no primeiro ano científico, até aí tudo bem. Até aí você vai falando, tem o 5D5, 2P10, aquela coisa assim, mais ou menos. No primeiro ano, todo mundo deixa aquelas caixinhas com espinho para cima e espinho para baixo, não é? E a coisa até aí funcionava. Tá? Agora você tem que explicar o que é o efeito Hall quântico. Bom, e aí, esse texto que eu copiei desse artigo aqui, que está na Physics Today, tá certo? Ele diz o seguinte: normalmente a educação em física, o ensino de física, ele começa discutindo mecânica clássica. É isso que você faz, né? Todo livro de física começa discutindo mecânica clássica, né? Aí depois você vai para eletromagnetismo e você faz lá no final da história uma introdução assim rápida na mecânica quântica, a história, né? Aquelas coisas que aconteceram, tá certo? Né? Está lá, aqueles negócios todos assim, você vai falar um pouco, né? E o finalzinho do ensino médio, né? Com o novo SI, tá certo? Com o novo SI, você tem que discutir, tá certo? Conceitos de mecânica quântica, conceitos familiares de mecânica quântica, que tem introduzir esses conceitos, né? E esses conceitos não são normalmente ensinados. Então, para aqueles que hoje estão se formando como professores, ou estão começando a carreira como professores, tenham em conta, ou você vai dizer assim, não, existia 1 metro, existia 1 quilo, e não vamos falar muito desse assunto, não. O que é 1 quilo? É um negócio. É meio estranho, né? Mas você agora é confrontado, tá certo, com essa perspectiva aí, não é? De discutir fenômenos quânticos. É claro que se você vai falar como é que funciona um equipamento eletrônico, você já não tem muita escapatória, já tem que discutir isso. Mas até então a gente dizia, olha, igual você fizer engenharia, você vai aprender isso. Igual você fizer física, você vai aprender isso. Por enquanto não discutimos esse assunto. Mas agora, quando você discutir o sistema de unidades, você vai ter que se confrontar com isso. Bom, então eu chamo a atenção, né, a entrada do novo SI, que ocorre no dia 20 de maio de 2019, ela então traz essa carga, né? Eu não falei das outras 6 unidades, né? Mas o quilo eu acho que é o mais, assim, para mim, é o mais interessante, porque é o último objeto material, né, que a gente tem aí, tá certo? Bom, nós criamos na Sociedade de Metrologia um banco de objetos de metrologia, tá certo? Não tem nenhum paquímetro, não tem nenhum metro lá, mas são objetos educacionais aqui, né? Tem desde textos em metrologia, textos científicos e tudo mais, né? Até laboratórios virtuais. Para a gente discutir, muitas vezes, e aí entra lá o comecinho da história, né? As atividades à distância, elas são fundamentais para você alcançar todas as áreas desse país. Ontem nós falamos, né? Foi mencionado a Universidade Aberta do Brasil, né, e outras iniciativas. Hoje quase todas as instituições têm iniciativas na modalidade à distância, tá certo? E na minha opinião, inevitável que a gente use atividades como essa. É claro que você deve ter atividades presenciais, mas se nós imaginarmos, né, com aquele contingente de professores que nós vimos, com aquele déficit de professores, né, com o que é o ritmo de formação que a gente tem, você tem que ter hoje uma atividade que tem um alcance muito maior, e aí é fundamental usar essas tecnologias. Além do que, essa juventude está acostumada a utilizar essas tecnologias, né? A utilizar celular, a utilizar computador, a ver joguinhos e coisas do gênero. Então a gente criou aqui, tem algumas experiências que é para ensinar os conceitos, como é que você faz medida, por exemplo, tem... Não sei, todo mundo já viu medir objetos com paquímetro, né? Então a gente criou um paquímetro virtual, a gente criou outros instrumentos de medida que permitem que você faça medidas, você calcule média, calcule padrão, utilize esses conceitos fundamentais, né? Bom, só antes de encerrar, ele dá uns crepe-crepe, sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Não. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um dos objetos aqui. Tem que fazer. Não existe prática nem habilidade. Ele mudou de lugar? Não.
Hã? Foi para lá? Foi para lá. Ele tem um probleminha aqui. Aqui, ó. Então, esse aqui é um dos objetos que a gente tem lá. Se eu consigo chegar o mouse até aqui e pegar ele aqui, ele vem para cá. Pronto. Sumiu. Ele voltou para cá. Bom, depois vocês olham no endereço lá, eu posso mostrar para vocês, mas a gente tem vários objetos aqui, né? Na verdade, o endereço, por um problema de firewall da universidade, eu não consegui acessar, eu tive que copiar o objeto, eu tive que rotear no meu telefone para fazer, mas o endereço é bom, banco de objetos de metrologia.org.br. O nome é bem bom baixar. Então é www.bom.org.br, aí você tem uma série de textos introdutórios, tem laboratórios, experiências, né, virtuais, essas coisas todas que a gente está criando. Então, logo o professor Vanderlei me autoriza, eu vou colocar aqueles filminhos dele também dentro do BOM. A ideia é da gente ir divulgando. Pronto. A ideia é da gente ir divulgando essas coisas, esses conceitos. Agora, é importante entender isso. O centro, né, o principal aqui hoje é discutir com vocês, tá certo? É discutir com vocês, não é, o que são aí, tá certo? O que são aí os aspectos fundamentais que a gente tem. O que coloca, qual é o desafio para nós que somos hoje professores, para vocês que virão a ser professores, tá certo? Qual é o desafio que está colocado hoje no campo das medições, né? O ato de medir, ele encerra uma série de conceitos e definições, tá certo? Ele encerra uma série. Isso tudo tem que ser bem estabelecido, né? O ato de medir, tá certo? Ele perpassa a todas as profissões, a toda a formação, né? Quando você está fazendo uma medição, você tem que entender conceitos fundamentais e conceitos culturais, inclusive, você discute cultura também quando você está fazendo isso, quer dizer, então é uma disciplina aí que tem um caráter bastante amplo, né? E eu acho que ela cria um desafio importante para nós hoje. Hoje você não tem como falar no sistema de unidades se você aí não trouxer para a sala de aula, né, o que são os conceitos mais fundamentais de física moderna. Tá? A apresentação está disponível, depois se alguém quiser, tá as ordens aí, pode pegar. Olha, eu quase consegui cumprir o tempo. Perguntas ou comentários?